Bem-vindos à nossa aula 5 da disciplina de estrutura de dados avançadas, tudo bem? Estruturas de dados avançadas. Hoje a gente vai ver o conteúdo de tabela de dispersão hash. Especificamente, a gente vai ver hoje algumas funções hash, tá? Então, vamos lá. Aqui, basicamente, é o sumário. Vamos recordar o que a gente viu nas aulas passadas e a aula de hoje, né, seria a nossa tabela de dispersão, né? Aqui está acesso direto, mas está errado, é acesso direto, tá? Tá errado, eu copiei errado aqui, tá? Deixa eu ver se eu conserto isso aqui agora. Então, retomando aqui, né? Eu consertei, é acesso direto e não acesso direto, né? Como estava antes. Então, hoje a gente vai ver essas funções hash aqui, tudo bem? Então, funções de dispersão, a gente vai entender o que são cada uma dessas funções aqui, tudo bem? Então, as condições ideais para você fazer uma função de dispersão, então, para você ter em mente, né, para você pegar uma e fazer algumas análises, né? Depois, alguns exemplos aqui que é o método da divisão, o método da dobra, o método da multiplicação e o método da análise de dígitos. Então, vamos iniciar aqui revendo o conteúdo que a gente já viu. Na verdade, não é revendo exatamente o conteúdo, mas relembrando o que foi que a gente já viu, tudo bem? Então, complexidade de tempo e espaço, lembrando que a gente viu o que é o pior caso, melhor caso e caso médio, né? A gente tomou como exemplo o insertion sort, que no melhor caso é a vezes n menos b, no pior caso é a vezes n ao quadrado mais b vezes n menos c. Okay? Então, a gente viu isso, depois a gente começou o estudo de crescimento de função. Aí lá a gente viu notação assintótica, as notações, no caso, ômega, O e θ. Então, até o momento a gente viu isso daqui com a aula passada também, que foi listas de prioridades. No caso, a gente viu o heap, tudo bem? E, claro, depois a gente viu também o heap sort, que é um algoritmo de ordenação que utiliza heap. Tá? Como eu tinha falado no começo dessa aula, né, a gente ia ver um algoritmo que era n log n. Então a gente viu o heap sort. E é claro, né, a gente fez a análise dele também. Né? A gente fez a análise de tempo para concluir que de fato o heap sort era n log n, ok? Então vamos dar início à nossa aula, tudo bem? Então aqui a gente tem tabela de dispersão, tabela hash. A ideia por trás, vamos dizer assim, a ideia inicial de tabela hash foi o acesso direto, tudo bem? Então, para entender um pouquinho o acesso direto, eu vou colocar aqui esse exemplo aqui para vocês. Ó. Você tem esse conjunto de chaves aqui, ok? E você quer colocar aqui nessa tabela. Então você tem a chave 1, 3, 0, 2, 5 e 4. E você tem essa tabela, né, que tem essas posições que vai do 0 até o 5. Tudo bem? Então, aqui me fale qual é a melhor forma de você pegar essas chaves que você tem aqui para colocar nessa tabela. Onde é que você vai colocar o 1? Né? Onde você vai colocar o 1? Onde você vai colocar o 3? Onde você vai colocar o 0, onde você vai colocar o 2, onde você vai colocar o 5 e onde você vai colocar o 4. É evidente que, né, a melhor situação aqui, né, seria para você colocar no... Aqui eu apaguei aqui, né? Então, você coloca na posição exata, vamos dizer assim, né? Ou seja, o 1 você vai colocar na posição 1, o 3 você vai colocar na posição 3, o 0 na posição 0, o 2 na posição 2 e o 5 na posição 4. Ou seja, aqui a gente tem isso é o que a gente chama de acesso direto, tudo bem? Você coloca a chave na mesma posição que ela representa na tabela, tudo bem? Então aqui você tem esses endereços, né? Esses rótulos aqui, e você simplesmente bota a chave onde ela é igual ao endereço, ok? Então, se você tem o 1, você vai colocar no 1. Se você tem o 3, você vai colocar no 3. Se você tem o 0, você vai colocar no 0. Se você tem o 2, você vai colocar no 2. O 5, você vai colocar no 5.
e o 4 você vai colocar no 4. Então, pronto, essa aqui é a ideia do acesso direto, né? Nessa configuração aqui saiu muito bem, perfeitamente, ok? Então, vamos dizer o seguinte, né? Que você não esteja no momento tão perfeito desse jeito, porque você tem chaves que vão do 0 até o 5 e a sua tabela é evidente que vai do 0 até o 5, tudo bem? Só que vamos trocar aqui, vamos colocar aqui, por exemplo, uma chave aqui que seria o 10, por exemplo. Vamos dizer que você vai ter uma chave extra aqui que seria o 10 aqui. Aí, se você seguir a mesma ideia do acesso direto, você tem que continuar a sua tabela. Aí, lá na posição lá embaixo, que seria a 10, você iria colocar o 10. Tudo bem? O 0 tem que estar na posição 0, o 1 tem que estar na posição 1, o 2 na 2 e o 10 no 10. Tudo bem? Então essa seria a ideia para você colocar no seu... seguindo o acesso direto, né? Então, você percebe aqui o seguinte, que se você tiver apenas essas chaves aqui, né? Vai existir alguns trechos aqui da sua memória, tudo bem? Que você não vai estar usando, né? Claro, é evidente que nesse caso aqui não é tanto, né? Não é uma coisa que vá fazer uma tamanha diferença lá no final das contas, né? A não ser que você queira o melhor sempre, né? Mas aqui nessa configuração aqui, acho que só tem o espaço 6, 7, 8 e 9, ok? Então, só tem esses espaços aqui, eu acho que dá para você usar certinho aqui. Então, essa é a ideia do nosso acesso direto. Então, vamos voltar aqui. Então, supondo que o tamanho da sua tabela é M, tudo bem? E o número de chaves é igual a N, tudo bem? Então, você tem N chaves e o tamanho da sua tabela é M. Então, qual é o problema do acesso direto? Tudo bem? Você pode perceber o seguinte. Professor, o senhor falou que naquela configuração lá pode ficar alguns espaços de memória, né, que são que você não vai utilizar. Tudo bem? Isso é um problema. Mas não é tão grave naquele exemplo, tudo bem? Se você pegar um exemplo assim, se eu fizer n igual a 2, ou seja, eu tenho só duas chaves. Eu tenho duas chaves. E essas chaves é o 0 e esse camarada aqui, tudo bem? Esse monstrinho aqui, né? 999.999. Então que você só tem essas duas chaves. Seguindo a ideia do acesso direto, você vai colocar a chave 0 na posição 0 e esse camarada aqui, né? Esse 9.999 nessa posição 999.999. Isso aqui vai te resultar o quê? Do 0 até esse cara aqui, você vai ter que ter um vetor de qual tamanho? O vetor de tamanho 1 milhão, tudo bem? Ou seja, o vetor de tamanho 1 milhão, tu só vai estar usando duas posições, ok? Então, teremos 1 milhão de espaços onde apenas 2 são utilizados, tudo bem? Isso aqui é um grande problema do acesso direto, tudo bem? Você pode falar que aqui, de fato, você está com um problema muito grande, né? Porque aqui você está gastando memória e apesar de memória ela ficar barata com o tempo, ela ainda assim é muito cara, né? Porque você paga caro para ter uma memória rápida, né? Vamos dizer assim, se você precisa usar memória rápida, não é muito bom você ficar gastando ela à toa, né? Aliás, alocando elas sem estar utilizando para absolutamente nada. Tudo bem? Então aqui, como é que você pode resolver esse problema? Tudo bem? Aqui, em especificamente esse caso, que você só tem duas chaves. É claro que a gente pode imaginar em uma situação, professor, você só tem duas chaves aqui nesse caso, então você só usa duas variáveis e tá bom, entendeu? Mas o fato é que as chaves elas vão crescendo com o tempo, né? Aí, se não fica, tipo assim, vamos supor que você use esse 2 aqui, né? Essas duas chaves aqui por muito tempo, ou seja, por muito tempo você vai ter 1000 espaços lá de memória que só 2 vão estar sendo utilizados, entendeu? Então, o fato é a gente tentar deixar um pouco mais próximo sempre lá do que a gente usa sempre, ok? Ou então na maior parte do tempo, ok? Então, a gente vai fazer o seguinte, ó, a ideia é transformar cada chave X, ou seja, tu vai pegar uma chave
uma certa chave lá. Por exemplo, essas duas aqui de cima, né? Você tem a chave 0 e você tem a chave 999.999. Então, você vai pegar essa chave e vai tentar transformar num valor, né, que está entre as posições da sua tabela, né, que vão do 0 até o m-1. Né? Lembrando que o tamanho da tua tabela ele vai da posição 0 até a m-1. Tá? A gente pode ver aqui em cima ó, que m é o tamanho da sua tabela, tudo bem? Então, através de uma função de dispersão. Okay? Então, a ideia dessa função de dispersão aqui é continuar com a mesma velocidade que você tem no acesso direto, tudo bem? No acesso direto, tu sabe que a chave 0 tem que estar na posição 0, a 1 tem que estar na posição 1, a 2 tem que estar na posição 2, e aí vai, tudo bem? Então, aqui a gente tem que fazer de um jeito que a gente saiba meio que logo de cara, entendeu? Que seja bem rápido, tudo bem? Porque senão essa ideia do acesso direto ela vai se perder, ok? Então, um exemplo, né, de função hash que a gente pode ter, né? Deixa eu voltar aqui para o nosso quadro aqui. Por exemplo, então é o seguinte, a ideia é essa, né? Você tem um certo conjunto de chaves aqui, tudo bem? Aqui você tem as suas chaves, ok? E aqui você tem a sua tabela, tudo bem? Você tem a sua tabela que você quer colocar essas chaves aqui dentro dessa tabela, tá? Aí como é que você vai colocar? Você vai pegar a chave x que está lá, né? E vai fazer um jeito, né? Uma forma, né? Você vai criar uma função, tudo bem? Que eu vou chamar de h, no caso, para lembrar hash, né? Então, que vai falar para cada elemento que você tem de chave, ela vai te dar uma dessas posições aqui que tem aqui nessa tabela para você colocar essa chave. Tudo bem? Então, aqui você pode ter várias chaves, você tem esse conjunto de tabelas, ou desculpa, você tem esse conjunto de chaves e tem essa tabela e vai ter que fazer essa função, tudo bem? E claro, tem que tomar em consideração o acesso direto, ou seja, tem que ser rápido. Tudo bem? Você não pode bolar uma função que vai perder muito tempo para ficar colocando chave lá na sua tabela, não. Tudo bem? Então tem que ser em tempo constante. Ok? Então, a gente tem aqui, né, algumas condições, né, vamos dizer assim, né, que seriam ideais para você ter a sua função hash, tudo bem? Então a gente tem algumas condições ideais. Antes de ver essas condições aqui, eu vou tomar só como exemplo, né, uma função aqui, para vocês verem mais ou menos como é que funciona, né? Então, eu vou criar a função do módulo, basicamente é essa, tudo bem? Então, eu vou criar a função do módulo. Então vamos dizer que se você pegar o x, né, ou seja, o hash de x, ele vai ser o módulo que vai ser x módulo, né? X. Esse aqui é equivalente ao %d do C. Tudo bem? Então, módulo, aí você faz o x, o módulo, tamanho da tabela. Tudo bem? Então, aqui eu vou dar exemplo de uma tabela que tem 5 posições. Tudo bem? Então, tem 5 posições, então eu vou dizer que vai dar posição 0, 1, 2, 3 e 4. Então, aqui você tem a sua tabela aí com 4 posições. Então, a função hash que você vai utilizar vai ser essa daqui. Aí, suponha que você tem a chave 78, tem a chave 60, tem a chave 96, tem a chave 59 e tem a chave 13. Tudo bem? Então vamos lá supor o seguinte, vamos lá colocar agora, seguindo a ideia dessa função. Essa função aqui é rápida, tudo bem? Você faz esse cálculo bem rápido, então é uma boa função, tudo bem? Então vamos lá, 75, quando você colocar aqui na sua função, tudo bem? Então vai ficar 75 módulo 5, tudo bem? Não, desculpa, 78 módulo 5, desculpa. Você pega essa chave aqui, que é 78 módulo 5, aí vai ficar 3, tudo bem? Ou seja, você vai colocar
lá na posição 3. Ok? O 60 ele vai deixar módulo 0, tudo bem? 60 módulo 5 ele deixa 0. Então você coloca aqui nessa primeira posição aqui, tudo bem? Que seria a nossa posição 0. O 96 módulo 5 ele vai deixar resto 1. Ok? Aí você coloca na primeira posição, tá? O 59 módulo 5 vai deixar resto 4, tudo bem? Aí você bota aqui, ó. Aí o 13 módulo 5, ele vai deixar resto 3. Aí é para colocar aqui, ó. Opa, mas aqui a gente já teve um problema, tudo bem? Porque você não pode colocar aqui nessa posição. Tudo bem? Por quê? Porque lá já tem o 78, né? Você colocou o 78 aqui e agora está querendo colocar 13. Tudo bem? Então, quando ocorre isso, a gente diz que está ocorrendo uma colisão. Tudo bem? Então, aqui você tem uma colisão. Ok? Então, uma das condições ideais para você ter na sua função hash é exatamente ela não deixar que isso aconteça, tudo bem? Só que isso é bem difícil, tudo bem? Isso é bem complicado, isso não é muito fácil não, tá? Então, vamos voltar aqui para os slides. Então, as condições ideais para uma função hash, você tem que a primeira, vamos dizer assim, a primeira ideia, né? Tipo assim, que vem na sua cabeça é ter uma função hash que não vá ter colisão nenhuma, tudo bem? Só que isso é muito difícil de você fazer. Mas a gente vai para o lado mais real, né? Então, você tem que fazer uma função hash que vá produzir um número baixo de colisões, pelo menos, tudo bem? Então, isso aqui é uma das condições ideais para a sua função hash. Então, ser facilmente computável, tudo bem? Então, você vê lá que a função do módulo ela é fácil de você computar. Você não precisa fazer cálculo nem nada, não precisa percorrer vetor, você não precisa fazer gastar muito tempo para você saber qual é o espaço da tabela lá que você vai colocar. Então, de modo geral, isso aqui a gente tem, tudo bem? Sempre ela é facilmente computável nesse sentido de ser rápida, tudo bem? Então, porque senão também vai perder completamente essa ideia do acesso direto, tudo bem? Então, tabela de dispersão, ela veio dessa ideia, né? Desse ideal, né? Que seria o do acesso direto. Outra coisa também tem a ver com a uniformidade, né? Ela tem que ser uniforme. Então, o que seria uniforme? Esse uniforme ele vem de probabilidade, tá? Se você já fez probabilidade, você já sabe que quando a gente fala de uniformidade, seria uma probabilidade igual, né? Mas aqui no caso é igual de quê? É igual para cada espaço de memória, tudo bem? Então, se você pega uma certa chave, aí você coloca dentro da sua função hash, então é preferencialmente bom que você tenha a mesma probabilidade de que essa chave ela caia em um desses compartimentos lá da sua tabela, ou seja, em cada um desses espaços, que seja a mesma para cair. Tipo, não seja meio que tendencioso. Essa tabela aqui ela tem probabilidade de cair lá nas primeiras posições lá da minha tabela, tudo bem? Ou então lá nas últimas posições da minha tabela. Não, é bom que ela dê uma uniformidade de probabilidade igual para cada espaço, tudo bem? Então, de modo geral, é bem complicado também você conseguir essa uniformidade, né? Tipo, se você pegar uma chave, né, seria para ela ter probabilidade 1 sobre m, né, que é o total lá de espaço que você tem, tudo bem? Só que, de modo geral, isso é muito complicado, tudo bem? Isso não é tão trivial assim, não. Para você pegar essas três condições aqui, vamos dizer que é um pouco complicado. Tudo bem? Tá tudo certo até agora, pessoal? Tá dando para vocês entenderem?
Tudo certo, né? Então, vou dar prosseguimento, né? Acho que os slides não aparecem tudo, né? Mas o que é que tá cortando para vocês, assim? Quiseram que eu troco aqui. Deixa eu... Pera ainda. Pera aí, tanto... Pera aí, só um minuto. Deixa eu só ver esse problema do corte aqui. Se tá acontecendo com todo mundo, se tá cortando. Pera aí. Só um momento, tá, Eric? O Meet que corta a borda, né? Tem alguns aqui que estão normal, né? Se deixar. Tem três condições. Aqui embaixo que tá cortando, então, tipo assim, você tá vendo C uniforme, probabilidade igual para cada espaço? Entendi. Ok. Então tá ok, né? Agora era só. É só configuração aí, né? Não aparece a linha toda. Que linha toda, homem? Aqui. É tipo assim, desse quadrado que você fala, é? Do quadrado de função. Pode continuar. Ok, deixa eu só ver aqui qual foi a dúvida acho que do Eric, né? Tanto para ler como para inserir dados, é só usar a função hash. Exatamente. É o acesso que você tem das chaves com a sua tabela. Tudo bem, Eric? Porque assim, se você tem a função hash, você joga um valor nela, aí ela vai te dar a posição da tabela, entendeu? Ela vai te dar a posição. Aí lá na posição da tabela, você pode ver se tem chave lá ou se não tem. Aí, ou seja, se não tem, você quer colocar, você coloca, se não, você tira, né? Se você quiser fazer alguma remoção. Ok? Sem percorrer todo. Exatamente. É a mesma ideia do acesso direto. É você ter. O Eric aqui ele tá perguntando que não precisa percorrer essa tabela toda como lá nas listas que a gente viu, né? Lista ordenada, lista não ordenada e o heap, né? A ideia aqui é que você vá ter o acesso direto lá, tudo bem? Você pega uma chave, você joga na função hash, ela já te entrega logo o endereço de memória, tudo bem? Deixa eu voltar aqui. Se tu vê aqui, nesse nosso exemplo aqui, né, o hash de x ele não percorre a tabela não, entendeu? Ele só faz o cálculo e já te joga logo lá na posição da tabela. Tudo bem? Mais alguma dúvida? O que é isso? Qualquer coisa é só perguntar. Tá? Quem tiver qualquer dúvida aí, é só falar, tá? Então vamos dar prosseguimento aqui. Então, funções de dispersão, tudo bem? Então aqui a gente vai dar alguns exemplos de funções hash. Ok? Então a gente vai ver até que, tipo assim, função hash às vezes não tem aquele pensamento totalmente rebuscado, entendeu? A gente vai ver aqui em alguns casos que, tipo assim, a imaginação é o limite para a gente criar uma função hash, tá? É evidente que, né, a gente vai fazer uma certa análise para ver se está de fato funcionando ou não, ok? Então, a primeira função é o método da divisão, que no caso é o do nosso exemplo, tá? A gente já viu no nosso exemplo, que é o h de x igual ao x mod m, tudo bem? Então, a gente já viu lá o exemplo com a tabela módulo 5, tá? Então, fazendo aqui algumas análises agora, né?
a gente pode pegar alguns m's. Então, aqui você tem esses m's, lembrando que o m é o tamanho da sua tabela. Tudo bem? Então, quando você for utilizar esse método da divisão aqui, é bom que você escolha um tamanho de tabela que seja bom. Tudo bem? Então, aqui alguns exemplos de m's que são ruins. Tudo bem? Então, se você pega um m que é par, um número par, ele vai ser ruim. Tudo bem? Mas por que ele vai ser ruim? Porque se o x, ou seja, se a tua chave é um número par, então isso quer dizer que o hash de x ele também vai ser par, ou seja, o endereço que você vai pegar lá da tua tabela vai ser um número par. Ok? Então, supondo que você só tem números pares, se você só tiver números pares, você só vai utilizar os espaços, né, que são referentes aos números pares. Isso é ruim, por quê? Porque os espaços ímpares não vão ser utilizados. E, claro, a gente sabe que metade da tabela tem espaço que é o par, né? E tem a outra metade que é o espaço ímpar. Então, aqui nesse caso, você já vai perder aquela uniformidade, né? Qualquer número que você pegue, você sabe, aqui no caso, se for par, você só vai colocar em endereços que são pares lá do teu vetor. Ok? Então, aqui só para tomar como exemplo, né? Então, se você pega o x igual a 6, ou seja, a tua chave é 6 e o tamanho lá da tua tabela é 4, ok? Então, o m é igual a 4. Então, a gente tem que o hash de 6 vai ser igual a 6 módulo 4. Então, 6 módulo 4 vai ser igual a 2. Então, para qualquer valor que você pegue, aqui no caso módulo 4, né, para qualquer valor que você pegue aqui sendo um valor que é par, então aqui na tua função hash só vai dar também valor que é par. Tudo bem? E o mesmo acontece se você pegar ímpar também. Tudo bem? Então, se o x é ímpar, então você só vai colocar em posições que são ímpares, tudo bem? Em endereços que são ímpar lá do teu vetor, ok? Como, por exemplo, eu vou fazer uma leve modificação daqui de cima, tudo bem? Então, eu vou botar 7 e o 4, lembrando que o m é par, tudo bem? Ou seja, o tamanho da tua tabela tem que ser par aqui. Mas aqui eu estou falando que é para ser ruim, né? Então eu tô dando um exemplo do que você não é para fazer, ok? Então, aqui você tem o m4, né? O m igual a 4 e você tem o x igual a 7. Então, o hash de 7, que é igual a 7 módulo 4, é igual a 3. Ok? Então, se você colocar aqui número par, você só vai colocar em endereços que são pares. Ok? E se você colocar chaves que são ímpares, essas chaves só vão ficar em endereços que são ímpares. Ou seja, não vai ter aquela uniformidade, né? Para cada número que você pegue, basicamente você só tem probabilidade de botar na metade da tabela, tudo bem? Então, no caso, se for par, é a metade que é par, e se for uma chave ímpar, só vai ter probabilidade de cair na outra metade da tabela, que são dessas posições que são ímpares, tudo bem? Então, outro m ruim aqui também é potência de 2. Tudo bem, mas potência de 2 é muito ruim. Ou seja, você pega 2, 4, 8, 16. Isso aqui é tão ruim, tudo bem, mas tão ruim, que para esse m ser bom tem que estar longe disso daqui. Tudo bem? Por exemplo, nos m's bons, tudo bem? Ou seja, para você escolher bons tamanhos aqui de tabela, você vai ter que pegar um número primo, né, não próximo de uma potência de 2, para você ver o quão ruim é uma potência de 2. Até quem fica perto dela, né, até esses números que ficam perto dela são ruins também, tudo bem? Então, quanto mais afastado de potência de 2 que você puder pegar, que seja melhor, tudo bem? Então, claro, você não vai escolher número par, né? Você só vai optar por números ímpares, então é bom que você pegue o número primo também, tá? Então, outro também, outra informação muito relevante é você não colocar, né, o número que você pegue o m, né, ele não possui divisores primos menores do que 20, ok?
Então, assim, basicamente, isso daqui, né, foram estudos que foram feitos e foram concluídos, tá? Tipo assim, você não pode levar em consideração de que não são tão intuitivos desse modo, tudo bem? Mas, assim, é um modo de você fazer, de você ver o que foi analisado nesse método da divisão, tudo bem? Eu já dei o exemplo aqui, então vamos lá para o outro, né? Um exemplo aqui desse método. Então vamos para o outro método, que é o método da dobra, tudo bem? Então, esse método aqui da dobra, ele consiste... aí vem a ideia da sua imaginação, tudo bem? Então, vamos supor o seguinte, você pega um papel, tudo bem? Suponha que você pega um papel e você escreve lá a sua chave, tudo bem? Então vamos pegar aqui, por exemplo, o 8, o 1, o 3, o 4, o 5 e o 9, tudo bem? 8, 1, 3, 5... Não, 3, 4, 5, 9. 8, 1, 3, 4, 5, 9. Então, tu colocou isso aqui no papel, tudo bem? Então, o teu objetivo ó, no final das contas, né? Eu tenho uma tabela que vai do 0 até o 100, por exemplo. Então, eu tenho do 0, 0, né? Ó, até a posição... Eu tenho uma tabela que tem 100 posições. Então vai do 0, 0 até o 99. Ou seja, são chaves, né? Desculpa, eles são endereços que têm 2 dígitos, ok? Então, tem 2 dígitos. Aqui eu estou vendo que a minha chave ela tem 6 dígitos. Então, se eu for pegando de 2 em 2, né? E for sempre tirando 2, eu vou chegar a ter 2 elementos no final, tudo bem? Que é exatamente o que eu quero, tudo bem? Eu quero 2 números para formar a minha chave, tudo bem? Porque do 00 até o 99 você pode considerar que tem elementos que só tem 2 dígitos, ok? Então a ideia aqui do método da dobra é você pegar esse papel que você fez e você sair dobrando. Ou seja, eu vou pegar esse pedaço aqui ó, e vou dobrar ele. Então, quando eu fizer a dobra, né, eu vou colocar o 1 em cima do 3 e o 8 em cima do 4. Tudo bem? Então aqui, ó, só para ficar mais claro aqui o desenho, né, eu vou desenhar aqui embaixo. É o seguinte, quando você dobrar, você vai estar fazendo mais ou menos assim, para ficar mais claro para você. 8 e 1. Então aqui, ó, você tem o seu papel que você está dobrando. Perdoem o desenhista, tá, gente? Mas é o que tem para hoje. Então, ó, você está dobrando o seu papel, tudo bem? Você escolheu que ia fazer a dobra entre o 1 e o 3. Então, quando você dobrar, aí o 1 vai ficar em cima do 3 e o 8 vai ficar em cima do 4. Então, o número que ficar em cima do outro, você soma os dois, ok? Então, isso quer dizer, professor, que como 1 ficou em cima do 3, então vai ficar 4, né? Você pegou e somou. Ok, então você vai deixar o 4 aqui. Aí o 8 ele ficou em cima do 4, mas 8 mais 4 vai dar igual a 12. Você não pega o 1 do 12, você só pega o 2, tudo bem? Ou seja, você não considera o vai 1, né? Quando você faz a soma, tudo bem? Então aqui você deixa o 2, né? Porque deu 12, não foi? Ó? Aí você tirou 1. Aí você só deixa o 2, porque você só quer que fique o número. O resto você pega e vai repetir. Aí você faz a mesma coisa. Ainda não tem 2 dígitos não, né? Então eu vou fazer a dobra aqui. E vou concluir que o 2 vai ficar em cima do 5 e o 4 vai ficar em cima do 9, ok? Então, quando eu fizer isso, aqui no final, o 2 vai ficar em cima do 5, dá 7, e o 4 vai ficar em cima do 9, aí vai ficar 13, né? Tudo bem? 3, só que eu não pego o vai 1, ok? Eu só vou pegar o 3. Então, aqui embaixo, eu vou colocar o 3. Então, no final das contas, essa tua chave aqui, ó, ela vai ficar na posição 73. Tudo bem? Então, basicamente, esse aqui é o método
da dobra, tudo bem? Então, supondo que você pega lá num papel e você vai dobrando lá esse papel e os números que ficam um em cima do outro, você soma, né? E pega o número desconsiderando esse vai 1, tudo bem? Então, esse método aqui, aqui nesse caso, né, eu fiz ele com números decimais, né? Mas é bom que a gente faça em números binários, tudo bem? Por quê? Né? Porque em números binários a gente viu que a gente pode fazer o i, né? O ou e o ou exclusivo, tudo bem? Porque é uma forma diferente, né? Assim, computação de modo geral essa história do binário, né, dessa divisão por 2, né, de você separar em dois grupos, verdadeiro e falso, ela é muito forte, né? Então aqui, né, nesse estudo que foi feito com o método da dobra, quando você trabalha com números binários, né, é bom que você utilize o ou exclusivo, tudo bem? Então, esse camarada aqui ele vai ser melhor do que o i e do que o ou, tudo bem? Ok? Então, lá eu expliquei aqui, né? Aqui no nosso exemplo, expliquei você fazendo a soma de números decimais, tudo bem? Mas poderia ser números binários que você pode trabalhar com soma, com subtração, com multiplicação também, tudo bem? Aqui também eu poderia fazer também com multiplicação, divisão, certo? Só que aqui a soma ela fica mais simples para dar o exemplo para vocês, tudo bem? Então, voltando lá, tá tudo certo aqui, pessoal? Deu para entender direitinho? O método da dobra? Ok, né? O Deusidete aqui teve uma pergunta, mas o menino ele já respondeu, né, o Jorge? Assim, você vai escolhendo, né, essa quantidade que você vai dobrando lá com o tamanho da sua tabela, tudo bem? Então aqui é bom que você tenha esse cuidado também, né? Ó. Por exemplo, aqui a gente tinha certeza de que só tinha 2 dígitos no máximo, né? Aqui. Então é evidente que é bom que a minha tabela tenha todas essas possibilidades. Tipo, se você botasse do 00 até o, sei lá, o 85, por exemplo, aí poderia dar problema, entendeu? Então é bom você escolher uma tabela que tenha todos os números que tem 3 dígitos, todos os números que tem até 4 dígitos, tudo bem? Ou então até 5 dígitos, entendeu? Aí aqui no caso a gente saiu dobrando de 2 em 2 porque a gente tem exatamente 2 dígitos, né? Mas se fosse 3 dígitos, ou seja, do 000 até o 999, aí você ia dobrando de 3 em 3, né? E se uma chave ela tiver tamanho 5, né? Aí como é que você pode fazer? Por exemplo, aqui ela tem tamanho 6, né? Então vamos desconsiderar esse 8 aqui. Então, qualquer número que você pegue, né? Tipo esse aqui que sobrou, né? Que é 1, 3, o 4, o 5 e o 9. Você sabe que você pode colocar quantos zeros aqui você quiser, tudo bem? Aqui na frente dele que vai continuar o mesmo número. Tudo bem? Aí você só acrescenta zeros aqui na frente, né? Onde você vai ter exatamente aquela quantidade que você pode fazer a dobra, tudo bem? Aqui no caso, como você está fazendo de 2 em 2, se você considerar somente esse pedacinho aqui, ó, você já consegue, né? Ó. Tudo bem? Então, bota o 0 na frente e você vai dobrando de 2 em 2. Ok? Basicamente é isso. Você bota alguns zeros na frente que vai dar certo. Tudo bem? Exatamente. Para cada tamanho da tabela vai ter uma dobra diferente para você escolher, tá? Eric, então, quando você for escolher esse método, né, você vai escolher uma tabela que você tenha todos os números possíveis daquele tamanho, né? Aqui no caso, você tem até o 99, né? Então você sabe que você tem todos os números
que tem 2 dígitos, ok? Aí é evidente que se você quiser 3 dígitos, seria interessante você escolher o 999. Tudo bem? Mais alguma dúvida, pessoal? Então, vou dar prosseguimento aqui, tá? Então, agora o método da multiplicação. Então, esse método aqui, como é que você faz? Basicamente, você pega os dígitos centrais dessa chave vezes ela mesma, ok? Então, o que é que você vai fazer? Você vai pegar a chave, vai multiplicar por ela mesma e você vai pegar os dígitos centrais que vão formar a tua chave. Tudo bem? Então vamos supor que você vai fazer multiplicação de dois números, de 12, por exemplo. Tudo bem? Então, 12 vezes 12 dá 144 se eu não estou enganado. Tudo bem? Aí você vai, por exemplo, escolher o número que está lá no meio, né? Então, por exemplo, você poderia escolher o 4, né? Porque você tem 144. Então, mas aqui, o método da multiplicação, você pode fazer algumas variações, tudo bem? Então, não é muito bem regra você pegar sempre os dígitos centrais. Você pode pegar os dígitos iniciais, você pode pegar os dígitos finais, em vez de você multiplicar a chave por ela mesma, né? Tem gente que prefere fazer a multiplicação com o número de ouro, né? Que seria uma constante, tudo bem? Então, a gente vê que sim, que é mais ou menos que o céu é o limite, né? Para você. Você só está limitado pela sua imaginação para você criar uma função hash. Claro, é evidente que você faça um estudo para saber se ela vai se sair bem ou não, ok? Então tá tudo certo aqui, entenderam o método da multiplicação? Basicamente multiplica o número por ele mesmo, aí você vai ter um número, né, que seria dessa multiplicação. Aí os dígitos centrais você pega para formar a sua chave. Basicamente é isso. Aí você pode seguir a mesma ideia lá do anterior, né? Se você pega os 2 dígitos centrais, então você vai ter uma tabela que vai até o 99, né? Se você pega 3 dígitos, é porque a sua tabela vai até o 999. Tudo bem? Ok? Então vamos dar prosseguimento. Aí tem outro método também que é o método da análise dos dígitos, ok? Esse método aqui ele é um pouco mais rebuscado, né? Ele não é tão direto quanto os outros, né? O outro multiplica, pega um módulo, faz alguma coisa assim. Mas esse aqui não. Esse aqui ele é bem aplicado quando você conhece todas as chaves que você vai ter na sua tabela, tudo bem? Então, se você sabe, não, eu só tenho essas possibilidades aqui para minha tabela. Então, você pode fazer uma análise, tudo bem, nesses números, ok? E você vai criar a sua função hash a partir disso, tudo bem? Então, ele se aplica muito bem quando você tem aquele conjunto fixo lá de chave que você adiciona e tira, tudo bem? E também ele é muito bem aplicado em chaves decimais, tudo bem? A gente viu que o método da dobra, né? Ele é bom você aplicar em números binários, tudo bem? Utilizando a operação que é de ou exclusivo, tá? Aqui é um exemplo de que é bom você utilizar chaves decimais. Okay? Então, basicamente, nesse método aqui, ó, a gente vai ter assim. Então, para o primeiro dígito, ok? Então, você vai pegar, você vai fazer análise com o primeiro dígito de cada chave, tá? Eu estou considerando que você tem todas as chaves, tá? Não necessariamente você fez nada ainda, tudo bem? Porque simplesmente você está construindo a sua função hash nesse momento, ok? Mas você sabe quais são as chaves que você tem. Então, o que é que você vai fazer? Você vai olhar para o primeiro dígito de cada chave, ok? Então, você vai dizer que o N0 é a quantidade de chaves com o primeiro dígito igual a 0. Tudo bem? O N1 vai ser a quantidade de chaves com o primeiro dígito igual a N1. Igual a 1, desculpa, né? Então, o N1 é a quantidade de chaves com o primeiro dígito igual a 1. E você vai, né,
nessa ideia, né, você vai até o N9, tudo bem? Lembrando que são chaves decimais. Chaves decimais você tem que aparece só do 0 até o 9 cada dígito, tudo bem? Então, cada dígito você pode pegar uma chave que é enorme lá, mas você sabe que cada dígito em separado vai estar entre 0 e 9, tá? Então, o N9 é a quantidade de chaves com o primeiro dígito igual a 9. Ok? Pronto. Aí, dado que você tem do N0 até o N9, então o que é que você vai fazer, né? Aí você vai considerar uma dessas duas distribuições aqui, tudo bem? Ou seja, você vai pegar esse valor aqui, né, ó, desse somatório, né? O I vai variar do 0 até o 9, do N1, tudo bem? Desculpa, do N0, do N1, do N2. Aí você pega ele, né? Aqui no caso é o nosso NI, menos o N sobre 10, ok? Ou seja, a tua quantidade de chaves sobre 10. Aí depois multiplica por ela mesma, ou seja, você vai elevar esse valor ao quadrado. Ou então você vai usar essa outra aqui que é a do módulo, tudo bem? Claro, você vai somar todo mundo, né? Então você vai fazer o somatório do I, né, que vai do 0 até o 9, aí do NI menos o 10, o N sobre 10, aí você pega o módulo e você vai somando. Então, você vai considerar essas distribuições aqui, tudo bem? Isso você vai fazer para cada dígito. Aqui a gente pegou o primeiro dígito, não foi? Então, para o primeiro dígito, faça isso, né? Aí você calcula ou esse somatório aqui, ou esse outro somatório aqui. Aí deixa guardado lá esse valor desse somatório, tudo bem? Para o primeiro dígito. Aí depois você vai fazer para o segundo dígito. Depois você vai fazer para o terceiro dígito. Depois para o quarto dígito até o último dígito que tiver. Tudo bem? Então, depois que você fizer isso, aí como é que você vai dar o valor lá da tabela na sua função hash, né? Então, o h de x vai ser a escolha, né? Você vai ter que escolher os k-dígitos de x cujos desvios, né? Ou seja, cujos esses somatórios aqui que você pegou, né? Você pegou um somatório para cada dígito. Foram os menores, tudo bem? Então você pega o menor desvio, tudo bem? Então meio que assim, esse exemplo aqui ele é bem interessante, tá? Então, não se preocupem que a gente vai ver um exemplo dele aqui agora, tá? Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, que você pode ter vários dígitos, tudo bem? Você pode ter vários dígitos. A gente vai ver um exemplo que é pequeno aqui, tá? Mas que é só a título para você entender melhor, tudo bem? Eu estou falando isso porque normalmente quando eu peço lá para os alunos implementarem, aí eles só implementam para o exemplo, eles não implementam a função mesmo de fato, entendeu? Mas vamos lá. Então eu vou pegar aqui algumas chaves como exemplo, né? Então eu vou pegar o 44, o 46, o 49. Eu já sei que eu tenho eu sei que essas aqui elas são as minhas chaves, tá? São o conjunto de chaves que eu tenho, tá? Eu vou até afastar um pouquinho mais aqui para ficar mais claro. Pronto, aqui são as minhas chaves que eu sei, tudo bem? Que eu só vou trabalhar com elas, tá? Agora eu vou fazer elas aqui, depois a gente segue com a análise de dígitos, ok? Então, tenho 68, tenho 71, tenho 97, ok? Então, esse aqui é o teu conjunto, ou seja, o N aqui é igual a 6, que é a tua quantidade de chaves, ok? Então, tu vai ter o 44, o 46, o 49, o 68, o 71 e o 97. Ok? Então, para o primeiro dígito, ok? Então, a gente vai fazer o cálculo daqueles camaradas lá, tudo bem? Então, quem é o teu N0, quem é o teu N1, quem é o teu N2, quem é o teu N3, tudo bem? Então, aqui no caso, você só tem chaves que tem 2 dígitos, ok? Então, assim, você pode considerar que todas as suas chaves, elas têm
exatamente a mesma quantidade de dígitos, ok? Um exemplo aqui para você. Ah, professor, se eu não tivesse, por exemplo, 68, se fosse o 8 sozinho, aí você colocaria um zero na frente, ok? Então você pode considerar assim, que cada chave tem lá exatamente o mesmo dígito, ok? A chave que não tiver, que tiver uma quantidade de dígitos inferiores, ok? Você vai acrescentando zeros no começo, tudo bem? Para deixar que todas as chaves tenham exatamente a mesma quantidade de dígitos, ok? Então, para o primeiro dígito, C0, aqui você vê que nenhum tem, né? Simplesmente você pode perceber que nenhum tem zero, aí de jeito nenhum, tá? Então aqui o nosso N0 é igual a zero. Por quê? Porque você não tem nenhuma chave que tenha o primeiro dígito igual a zero. Igual a 1. Aqui tem alguma chave que tem o primeiro dígito igual a 1. Primeiro, quais são esses primeiros dígitos, né? Você tem esse aqui, ó, esses que eu estou circulando aqui de verde, tá? Então eu estou fazendo análise nesses caras aqui. Tem algum aí que é igual a 1? Porque eu quero fazer o cálculo lá do meu N1, ok? Nenhum, tudo bem? Aqui nenhum é igual ao seu A1, né? Então, o N1 é igual a zero também. 2. Tem alguma chave aqui que começa com 2? Não, aqui não tem nenhuma chave que começa com 2, ou seja, o meu N2 também é igual a zero. Tudo bem? Tem alguma chave que começa com 3? Não, não tem nenhuma chave também que começa com 3 não, então o seu N3 é igual a zero. Ok? 4. Tem alguma chave que começa com 4? Você tem essa e essa aqui. Você tem quantas chaves? 3 chaves, ou seja, o seu N3... Não, o seu N4 é igual a 3, tudo bem? É igual a 3. Tem alguma chave que começa com 5 aí? Não, né? Não tem nenhuma também não. Então, eu vou colocar aqui, igual aqui também, tá? Tem alguma chave que começa com 6? Existe essa chave aqui que começa com 6, tá? Então, meu N6 é igual a 1. Tem alguma chave que começa com 7? Tem essa chave aqui que começa com 7. Então, eu vou colocar aqui o meu N7 é igual a 1 aqui também. Tudo bem? Meu N7, desculpa. Tem alguma chave que começa com 8? Não. Então, o seu N8 é igual a 0 também. Tem alguma chave que começa com 9? Tem. Essa chave aqui começa com 9. Ok? Então, eu vou ter essa chave aí que só tem 1, ou seja, vai ser igual a 1 também. Tudo bem? Então, pronto. Aqui eu só contei quantas chaves começam com 0, quantas chaves começam com 1, quantas começam com 2, até o 9. Tudo bem? Tá claro, pessoal? Até aqui o que foi que eu fiz? Tá tudo ok? Tudo certo, né? Ok. Depois que eu faço isso, aí eu vou ter que calcular o desvio, tá? No caso, eu vou escolher aquele desvio lá, que é o que tem um módulo, tá? Vai ser mais fácil para fazer as contas. Aí é o NI, eu vou colocar até aqui em preto aqui, tá? Vou tirar o azul. Então, você tem o sigma, aí você tem um módulo de NI, N sobre 10. Tudo bem? Aqui N sobre 10, 10 porque eu estou trabalhando com números decimais, tudo bem? Então, I vai de 0 até o 9. Ok? Então, pronto. O N é igual a 6, tudo bem? Não tem o que se fazer. Mas vamos lá. Quando I é igual a 0, ou seja, você tem que o N0 vai ser igual a 0, né? Então, você tem o 0 menos o 6 sobre 10. Tudo bem? Aí o 1. 1 vai ser a mesma coisa. Por quê? Porque o N1 ele é igual a 0. Ok? Tá aqui, ó. O N1 é igual a 0. Ou seja, vai ser mais essa mesma coisa aqui. Então, eu simplesmente posso multiplicar ele por 2, né? Então, eu vou botar um 2 aqui. Vou afastar um pouco mais aqui. Então, simplesmente eu vou deixar 2 aqui. Só que eu tenho a mesma coisa para
esses outros caras aqui. Ou seja, eu tenho que o 0 é 1, o N0 é 1, o N1 é 0, o N2, o N3, o N5 e o N8, todo mundo é 0. Aqui você tem quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então você tem 6 repetições dessa aqui, tudo bem? Na verdade não são 2 não, são 6. Então você pega 6 vezes esse camarada aqui, ok? Aí, esses aqui eles são diferentes, né? O N4 ele é igual a 3, então eu tenho que somar aqui, ó, com 3 menos 6 sobre 10 e vou pegar o módulo, tudo bem? Então, por causa do nosso N4. Aí, eu vou ter 3 repetições também, ó, do 1, tudo bem? Aqui eu tive repetições com 0 e aqui eu estou tendo repetições com 1. Tá? Então, aqui eu tenho 3 repetições com 1, então eu vou colocar mais 3 vezes 1 menos 6 sobre 10. Pronto. Aí, pronto. Esse aqui é o meu somatório, tudo bem? Então, como é que eu vou fazer aqui essa conta aqui, né? Então, vamos lá. Aqui o 0 não vai influenciar em absolutamente nada, né? Você tem o 6 sobre 10, né? Então a gente pode ver que esse valor aqui, ó, quando você pega o módulo, vai ser 6 sobre 10. Só que você está multiplicando por 6, né? Então fica 6 vezes 6, que dá 36. Só que você divide por 10, aí você fica com 3,6, tá? Basta você somente afastar a vírgula, ok? Aí você vai somar, ok? Aqui você tem uma fração mista, né? Ou seja, você tem que pegar o 3, multiplicar por 10, que dá 30. Aí você diminui 6, que você vai ficar com 24, né? Não é isso? 3 vezes 10 dá 30, menos 6 dá 24. Ok? Então fica 24 dividido por 10. Ok? Deixa eu só fazer essas contas aqui que eu estou fazendo, mas dá 30 vezes 10 menos 6. Aí você fica com 24 sobre 10. Ok? Então, 24 sobre 10 dá 2,4. Mas, aí nesse camarada aqui, você vai fazer a mesma coisa nessa fração mista, né? Fica 1 vezes 10, que dá 10, menos 6, então fica 10 menos 6, dá 4, né? Então, o resultado dessa fração mista aqui vai ser igual a 10 menos 6, que fica 4, dividido por 10. Só que você vai depois multiplicar por 3. Aí, ou seja, 3 vezes 4 dá 12. Tudo bem? Aí 12 dividido por 10 dá 1,2. Tudo bem? Dá 1,2. Aí aqui você vai somar tudo. Então, aqui vai dar quanto no final, pessoal? Você tem um 6, mais 4 dá 10, mais 2 dá 12. Aí você bota o 2 aqui e vai subir 1, né? Então aqui fica com 3 mais 1 dá 4, mais 2 dá 6, mais 1 dá 7. Então aqui você tem 7,2. Então pronto, esse aqui foi o valor do desvio lá para o primeiro número, tudo bem? Para o primeiro dígito, desculpa, né? Tá claro o que eu fiz aqui, pessoal? Tá tudo certo? Se eu tiver errado alguma conta, vocês me avisem, tá? Então vamos lá, ó. Eu vou pegar aqui para a gente fazer a mesma coisa para o segundo dígito, tá? Então, como todo mundo já entendeu tudo certinho, eu vou fazer um pouco mais rápido, tudo bem? Então, eu vou fazer um pouquinho mais rápido. Então, o primeiro deu 7,2. Pronto, tá aqui. Então vamos lá fazer.
a quantidade de números agora que eu vou ter que calcular é do segundo dígito, ou seja, eu vou ter que olhar para esses camaradas aqui, ó. Tudo bem? Então agora eu vou pegar somente o segundo dígito de cada número. Então, vamos lá. Você tem quantos caras que tem número 0 aí? Você não tem nenhum. Então, 0 aqui. Quantos caras tem 1 no final? Você tem esse aqui que tem 1 no final, que é o 71. Então, N1 vai dar igual a 1. Você tem quantos caras que terminam com 2? Aí você não tem nenhum. Então, N2 dá igual a 0. Quantos terminam com 3? Quantas chaves vão ter o segundo dígito igual a 3? Aqui, no caso, nenhum. Então, dá 0. Quantas terminam com 4? Nenhuma também. Dá 0. Quantas terminam com 5? Tudo bem? Nenhuma. Dá 0 também. Quantas terminam com 6? Você tem essa aqui que vai terminar com 6, certo? Então, o N... N4, Oi. N4 termina. O primeiro dígito tem o final N4. N4 é esse aqui, né? Ah, tá aqui, né? Desculpa. Ó. Então acompanhando direitinho. Obrigado aí. Tem 1, né? Então, o N4 vai ser igual a 1, né? Deixa eu só ver o que eu acho que o erro tá só nele, né? Então, N4 tem esse aqui que termina com 1. Ok. Pronto. Então, já foi o 5 e o 6. Quantos terminam com 6? Está aqui esse aqui, né? Então, tem um N6 aqui igual a 1 também. Quantos terminam com 7? Você tem esse aqui que termina com 7 só. Então, você tem ele, que o N7 ele vai ser igual a 1 também. Quantos terminam com 8? Você tem esse aqui que termina com 8. Então, você tem que o N8 vai ser igual a 1 também. O 9, você tem esse aqui. Então, o N9 vai ser igual a 1 também. Ok? Então, vocês estão prestando atenção, né? Tá tudo certo? Tem algum erro aí? O pessoal tá pensando que eu tô testando vocês, né? Não, pessoal, eu errei, pessoal. Ok? Posso dar prosseguimento agora? Vamos lá seguir com o nosso somatório. Ó, tem que pegar o mesmo desvio lá que eu peguei do outro, né? Então eu vou pegar o somatório que vai do 0 até o 9. Aí você pega do NI menos N sobre 10. Você pega o módulo, né? Então isso aqui vai dar igual a quanto? Então eu vou fazer... seguir aquele mesmo raciocínio, né? Quantos você tem que são iguais a 0, né? Você tem 1, 2, 3, 4. Então, você tem 4 vezes, né, o 0 menos o 6 sobre 10. Mas, aí os outros são tudo 1, né? Ou seja, se você tem 10, né, porque vai do 0 até o 9, e 4 são 0, então os outros vão ser iguais a 1, tudo bem? Então, 6 vezes 1 menos 6 sobre 10. Aí você pega o módulo. Então, pronto. Aqui vamos lá fazer os mesmos cálculos, ok? Então, esse valor aqui, né? Ele vai dar 6 sobre 10 positivo, tudo bem? Quando você multiplica por 4, aí você vai ter que o 4 vezes 6 vai dar 24. Aí, dividido por 10, fica 2,4. Então, bota 2,4 aqui. Mais esse daqui, né? Primeira fração mista, né? Você vai ter que o 1 menos o 6 sobre 10 fica 1 vezes 10 menos 6. Então, 1 vezes 10 dá 10, menos 6 dá 4, ou seja, fica 4 sobre 10. Só que isso você vai multiplicar por 6, ou seja, você fica com 6 vezes 4, que dá 24. Só que 24 dividido por 10 dá 2,4. Então, você fica com 2,4 aqui também. Tudo bem?
Então aqui, você tem que no final das contas vai dar igual a 4,8, não? Ok? Então o desvio do segundo ele foi menor. Ok? Então, como eu vou pegar o meu K aqui no caso, né? O K é a quantidade de dígitos que você vai pegar no final, tá? Então, o meu K aqui no caso, ele vai ser igual ao segundo dígito. Ok? É exatamente o segundo dígito, que é o K vai ser igual a 1, que é exatamente o meu segundo dígito. Ou seja, a minha função hash, ó, ela vai ser igual ao quê? O segundo dígito de x. Então, você vai pegar o segundo dígito de x. Tudo bem? Então, você vai pegar o segundo dígito de x. Então, pronto. Essa aqui vai ser a sua função hash, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, vou copiar esses elementos aqui para ver como é que ela vai se comportar. Ó. Tudo bem? Então, vamos lá ver. Se eu estou pegando sempre o segundo dígito, então o hash de 44 vai ser igual a 4, né? Porque eu estou pegando o segundo dígito. Ok? Porque foi o que deu o menor desvio, tá? Lembrando que eu fiz aqui essas contas da mesma forma que eu fiz lá para o nosso primeiro dígito, tá? Que tá aqui embaixo. Deixa eu mostrar aqui. Pronto, tá aqui. Então, pronto, eu segui o mesmo raciocínio. Aí eu tive 77,2 e o outro eu fiquei com 4,8, tudo bem? Então, aqui no caso, quem deu o menor número de dígitos, o menor... a menor distribuição foi o meu segundo dígito, tá? E aqui a gente está fazendo a análise agora, tá? Só um minuto. A Milene está perguntando se o segundo... ela está perguntando se está dando errado, né? Sempre até 9 ou não. Ah, não. Sim. A Milene que se confundiu, né? Mas a Anne... Sempre até 9 ou não? Anne, eu não entendi qual foi a sua pergunta, Anne. É sempre até 9 porque que a gente está pegando cada dígito, né? E cada dígito de um número decimal, ele pode ser 0 até o 9, entendeu? Aí por isso que a gente está utilizando aqui. Entendi. Ó, a gente contou cada n0, não foi? Ó? n0, n2, n3, n5, dá tudo igual a 0, tá? Aí por isso que eu botei esse valor 0 menos 6 sobre 10, aí repetido 4 vezes, porque você tem 4 vezes o 0 aqui. Tudo bem? Só para não ficar... aproveitar espaço, entendeu, Anne? A mesma coisa para o outro, ó. Aqui você tem igual a 1, né? Então eu botei 1 aqui, aí menos 6 sobre 10. Só que você tem quantas vezes, né? Você tem essa quantidade de vezes aqui que é 6, tudo bem? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tudo bem? Tá claro? Sim, pode explicar como é que peguei o... Ok, então vamos voltar aqui. Ó, então, a primeira coisa que eu tenho que, depois de ter feito esses cálculos, né? O que eu tenho que fazer agora é fazer a análise de qual foi a menor distribuição. A distribuição do segundo dígito deu 4,8, certo? A do primeiro dígito deu 7,2. Você vai pegar as que forem menores, tudo bem? Você vai pegar os dígitos que são referentes a essas menores distribuições, tá? Aqui no caso, eu só vou escolher um dígito só, tudo bem? Eu vou escolher um único dígito. Então, aqui no caso, eu vou pegar o segundo dígito, por quê? Porque a menor distribuição deu a dele, tudo bem? Que foi 4,8. Ok? Então, aqui, ó,
a nossa função hash, depois de você ter feito esses cálculos lá em cima da sua chave, você vai concluir que a sua função hash vai ser exatamente essa aqui, ó, vai ser o segundo dígito de x. Por quê? Porque para o segundo dígito foi o que deu o menor número possível, tudo bem? Lá no cálculo da sua distribuição. Por isso que quando você pega o hash de 44, você vai pegar o segundo dígito. Quem é o segundo dígito? É o 4. Ok? Aí você pega o 46. 46 vai deixar o segundo dígito igual ao 6, tudo bem? Tenho quem é o hash de 49. Tudo bem? Vai te dar o 9, tudo bem? Porque você tá pegando o segundo dígito, ok? Então, o hash de 68 vai dar igual a 8, tudo bem? Porque você está pegando o segundo dígito. O hash de 71 vai ser igual a 1. O hash de 97 vai ser igual a 7. Tudo bem? Aqui você está vendo que não deu colisão nenhuma. Tudo bem? Aqui se você fosse colocar lá na sua tabela esses números, eles não iriam dar colisão. Se você estivesse pegando o primeiro dígito, ou seja, o seu hash de 44, aqui vai dar 4 também, porque aqui você tem que o primeiro dígito ele é 4, né? Mas esse aqui, o de 46, ele vai dar 4 também, porque você está pegando esse primeiro dígito aqui. Aí aqui você já iria dar colisão quando você quisesse colocar o 44 e o 46, né? E não só esse, você daria também colisão com esse 49, né? Porque aqui você iria tá escolhendo esse dígito aqui, ok? Então, aqui seria 6, né? Aqui 7 e aqui seria 9, ok? Então, aqui, quando você pega o primeiro dígito, você vê que vai dar esse problema, tudo bem? E pensando, né, bem, né, é sempre você pegar esses que tem o menor número de lá no somatório que dá a sua divisão, tudo bem? A sua distribuição, desculpa. Ok? E se a chave 11 números, você está falando... E se minha chave tiver 11 números, não vai dar choque? Não, mas se a sua chave tiver 11 números, aí você tem que fazer uma análise para esses 11 números, entendeu? Aqui no caso só tinha 2, ó. Tipo, se você fosse colocar aqui, ó, 11 números, sei lá. Eu não vou colocar 11 números não, mas vamos dizer que seja 3, 5, 7, 8 e 9. Aqui você tem quantos dígitos aqui? Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Então, para cada uma dessas outras chaves aqui, você vai acrescentar os zeros na frente, ó. 44. Você bota mais números aqui para dar 6 números. A pergunta era no sentido de 11 chaves e não 11 números consecutivos. Eram 11 chaves diferentes. 11 chaves diferentes, né? Não, aqui no caso a gente tem 6 chaves, né? Que são essas 6 aqui. Porque assim, no nosso exemplo é só para você entender como é que funciona, entendeu? O caso real mesmo de verdade, você vai ter várias, vai ser coisas desse tipo aqui, entendeu? Vão ser chaves que são desse tamanho aí para maior, entendeu? E claro, né, o fato, a gente escolheu um único dígito, né? Tipo, que foi o segundo dígito. Então, em uma chave desse tamanho aqui, ó, quando você for calcular cada distribuição, você vai pegar o terceiro, o quarto e o 10º dígito, por exemplo, entendeu? Aí você vai pegar 3 caras em vez de um só. Pode falar, Luiz. Pegando o último dígito, por exemplo, né? Então, você só vai poder ter 10 dígitos, de 0 a 9. Então, a tabela só teria 10 espaços? Ela teria que ter a condição de guardar 10 espaços, entendeu? Depois a gente vai ver tratamento de colisão, entendeu? Então a gente vai ver que, na verdade, você pode ter um número maior de chaves do que o tamanho da sua tabela, tá? Em alguns casos. Mas tá claro aqui o que eu fiz. Eu peguei a chave, calculei
quantas chaves tem com dígitos inicial 0, quantas chaves tem com... eu vou colocar aqui os slides, né? Então, ó, você calcula quantas chaves tem o primeiro dígito igual a 0, quantas tem o primeiro dígito igual a 1 até o 9, né? Depois calcula essa distribuição aqui. Depois você vai fazer isso para cada segundo dígito, tudo bem? Depois para cada terceiro dígito, para o quarto, até o final, tudo bem? Se todas as suas chaves têm o mesmo tamanho, tudo bem? Se não tem o mesmo tamanho, você faz cada uma ter o mesmo tamanho, acrescentando zeros na frente. Depois... A definição de HX aí, né? No caso, se a tabela, por exemplo, tiver 100 espaços, seria de 0 a 99. até 99. Então aqui seria bom você ter o K igual a 2. Você dois ter... menores desvios, né, no caso? Isso, você iria escolher 2 dígitos, né? Lá que deram o menor desvio, entendeu? Tá claro? Tipo, poderia dar o segundo dígito e o quinto dígito. Aí você iria pegar esses dois caras, tudo bem? Ó? Deixa eu colocar aqui no nosso exemplo de novo. Ó. Essa pergunta ela foi interessante. Ó. E se... vamos supor que eu peguei uma função hash, né? Que ela seja assim, tudo bem? Eu fiz a análise de cada dígito, tudo bem? E eu fui concluir que o terceiro dígito, né? Terceiro... E o quinto dígito, tudo bem? E o quinto dígito, eles vão formar a minha chave, tudo bem? Então, o terceiro e quinto dígito de x. Tudo bem? Então você vai pegar esses dois caras, né? Aqui, de novo, eu estou considerando que a minha tabela, ela é daquele tipo lá, né? Que você vai do 00, né? Até o 99. Tudo bem? Então, como eu estou pegando 2 dígitos aqui, então é bom que a minha tabela ela dê essa possibilidade, ok? Então, vamos supor aqui que você tem sei lá, o 9, o 5, o 6, tem 10 aqui, por exemplo. Tenho aqui uma chave grandona aqui. Então, você tem que o terceiro dígito é esse aqui, e o quinto dígito é esse daqui. Ou seja, aqui a tua função hash ela vai retornar 60. Ou seja, o valor dessa chave aqui vai estar na tua posição 60. Tá claro agora? Aqui seria para um caso maior. É evidente que eu botei esse caso pequeno aqui, né, que só tem 2 chaves, porque dá tempo a gente fazer as contas, né, para você ver como é que faz, entendeu? Aí o George está perguntando assim, ele quer saber o que é que vai acontecer quando der colisão, ou seja, quando você quer colocar 2 números no mesmo espaço da tabela. Aí isso a gente vai ver na próxima aula, tá? São cenas dos próximos capítulos, tá? Professor, teoricamente então, no caso, por exemplo, se minha tabela tem 1000 posições, né? Então, sempre eu tenho que pegar no máximo 4 dígitos. No mínimo e no máximo, 3. 3, você tem que pegar 3, você tem que pegar 3 caras. Não é... Obrigado, senão eu tenho que colocar se o você 0 na frente. tiver pegando menos dígitos do que 3, você não vai estar usando a sua tabela toda, né? Isso eu estou considerando que você tem até 999, né? Ou seja, você tem 1000 caras, né, lá. Você tem até a posição 1000. Tá claro, então? Então pega a tua chave grandona, aí você vai... no caso, você vai para aquele valor de K, tudo bem? Ó? Tá aqui, ó. Então, escolha os K dígitos de X cujos desvios foram os menores, tudo bem? Então, esse aqui é um método um pouco mais... é menos fácil de ver, vamos dizer assim, né? É um pouquinho mais complicado, mas eu acredito que deu para entender, não deu? Tem mais alguma dúvida? Eu tinha uma pergunta. Teoricamente, eu acho que o ideal sempre é a chave ser número, né? Ser um número. Se for uma string ou um objeto, por exemplo. Não, isso é outra dúvida aparente, né? Que tem, tipo assim, se for um nome, professor, se for...
pra gente, a gente tem que entender que o computador, tudo pra ele é número, entendeu? Tipo, se você colocar uma letra lá, tem um número que vai representar aquela letra, entendeu? Então, basicamente é tudo número, entendeu? E claro, não é binário, né? Lá no final das contas vai ser sempre número binário no final, né? 0 e 1, tá? Então, assim, não importa o que você estiver trabalhando, tá? Mas o computador ele vê como número. É por isso que a gente foca tanto nos números, né? Tudo bem, Luiz Fernando? Que só vai retornar uma posição, exatamente. Tem que ser feito de modo eficiente, Jorge, né? Só vai retornar uma posição, exatamente. Tem que ser rápido, né? Aqui, ó, esse método você percebe que você faz esse cálculo uma vez só, né? É bom que você não fique fazendo ele direto, tá? Porque você vai ter que percorrer todas as chaves toda a vida, né? Então faz ele uma vez só que depois ele vai ser rápido. E vai ser bom também, tá? O ideal são aquelas condições lá que você viu, né? Ela tem que ser fácil de ser computada, tem que ter produzir um número baixo de colisões, né? E tem que ser uniforme também, né? Só que isso é praticamente impossível, né? Você ter tudo isso, né? Tudo bem? Tem alguma dúvida aqui desse método aqui, então? Podemos finalizar a aula de hoje? O método da multiplicação. Eu acho que eu só falei, né? Mas... posta os slides, não sei. Ah, sim, eu vou colocar assim, tá, Eliakim? Desculpa. Eu acho que você tinha pedido antes, né? E eu não tinha feito, né? Mas deixa eu só tirar a dúvida aqui lá da Milena. Eu tinha falado o seguinte, ó. Isso aqui é o método da multiplicação, né? Eu supondo que você vai pegar um único dígito, tá? Então, o h de 12, por exemplo, vai dar igual a 12 elevado a 12, que dá 144, né? Aí você pega esse dígito central aqui, né? Você pega o dígito do meio, né? Na verdade vamos dizer assim, aqui tá meio que errado, né? Então seria o dígito central de 12 vezes 12, né? Que é 144. Ou seja, vai dar igual a 4, né? Aí aqui no caso, né? Você poderia escolher o... Não o central, mas poderia escolher o inicial, poderia escolher o final, né? O final. Ou então você poderia, em vez de fazer 12 elevado a 12, você podia pegar um valor e multiplicar por ele, entendeu? Tudo bem? Aí você tem várias possibilidades, né? Ok, então. Mais alguma dúvida? Qual seria um exemplo de hash em uma grande aplicação? Quando você está nessa situação de que você quer guardar alguns dados, né? Aqui no caso a gente está usando tabela, né? Mas assim, você tem N possibilidades para você guardar dados e mais, né? Você tem que ter uma situação de que você quer acessar muito rápido esses dados, né? Porque a ideia do hash ela vem do acesso direto, ou seja, eu quero fazer inserções e remoções de modo muito rápido, entendeu? E o hash ele se encaixa inteiramente nisso, né? Assim basicamente a gente quer sempre armazenar alguma coisa, tudo bem? Claro, isso aqui faz sentido quando a gente não está trabalhando com um banco de dados, né, e tal. No decorrer dessa disciplina, a gente vai ver outras estruturas também, que no caso são
Assim, vamos supor que seria um caso extremo, né? Por exemplo, a árvore B, né? A árvore B, você tem uma opção de dados lá e você quer fazer uma certa busca, né? E você sabe que não vai dar na sua memória principal, que seria a sua memória mais rápida, né? Aí ela é um jeito de você tratar, né? Mas assim, quando cabe tudo lá dentro da sua memória e você quer acessar da forma mais rápida possível, o hash ele se encaixa muito bem nisso, né? E é claro, né? Óbvio, né? Se você quer... depende de cada problema, né? Esse aqui, o pessoal acho que compara muito lá com a biblioteca, né? Que você quer deixar lá os livros e tal. Mas, enfim. Mas, assim, basicamente a gente está trabalhando aqui com essa estrutura de que você quer guardar algumas informações e quer sempre obter ela de modo mais rápido, entendeu? Inclui banco de dados. Assim, banco de dados é mais quando você tá com um volume muito grande, entendeu? Que você não vai conseguir colocar na sua memória mais rápida, entendeu? Aí dá pra gente tratar de outras formas, como eu já falei, que é da árvore B que vocês vão ver lá quando a gente estiver vendo árvores, tá? Que basicamente um nó lá da árvore você vai colocar para preencher a sua memória quase toda, entendeu? Aí você vai ver cada nó lá na sua memória principal e você vai ficar trocando sempre lá na sua memória, né? Tudo bem? Das tabelas de símbolos, dos compiladores, na programação de jogos, para acessar rapidamente a posição para a qual o personagem irá... Ah, sim, ele tá dando um exemplo aqui lá de banco de dados, né, o George. Mas enfim, né? Basicamente quando você quer ter o acesso rápido, né? Isso incluiria uso no BD. É porque assim, lá no banco de dados a gente trabalha muito lá com tabela, né? E fica meio que obscuro o jeito que a gente tá utilizando algumas outras estruturas para sempre manter lá de modo organizado, né? Aí, na verdade, cada um trabalha do jeito que se sentir mais à vontade, né? A gente vai ver árvores aqui, né? Que são balanceadas, que também são muito utilizadas, entendeu? Então, depende do que você quer, né? Lá da sua aplicação que você está fazendo e como você vai resolver ela, né? O fato principal é esse, né? Como você vai resolver. Peguei de um site bem confiável. Ai, Deus. Conteúdo bom confiável, né? Só cuidado que tem alguns erros lá. De vez em quando esse site confiável aí, tá? Ok. Tudo bem? Tem mais alguma dúvida, gente? Alguma dúvida, colocação? Ok. Tudo certo, então? Podemos finalizar a aula? Ok? Mais alguma dúvida? Não, né? Então pronto, pessoal. Então por hoje é só. Qualquer dúvida... aliás, vocês juntem aquelas dúvidas que vocês tinham lá antes, tá? A gente pode ver na próxima aula. Eu não sei se vocês estão lembrando agora, tá? A gente pode ver lá na próxima aula com mais calma. Beleza? Pois então é isso, tá, pessoal? Aqui o nosso livro do Jaime, né? E obrigado, tá? Valeu, tá? Fiquem todos com Deus, um forte abraço e que Deus abençoe cada um de vocês. Até mais.